paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, lá no capítulo 37. Eu vou começar lendo o versículo 5, que a palavra fala assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda um outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Eu peço desculpa aos irmãos, mas minha vista está super embaçada. Aqui, irmãos, conta a história de José, que é uma história extremamente conhecida. A gente já sabe o que José passou para poder viver as promessas de Deus lá na frente. Mas o interessante com o Senhor é que ele sempre, ele mostra pra gente o que ele está fazendo, ele lança a promessa. Muitas vezes ele se comunica através de sonhos, ele usa às vezes um profeta para entregar. Às vezes na pregação na igreja, você está lá dentro da congregação, você está lá na hora da palavra, Deus fala, ele está sempre se comunicando conosco. O interessante da comunicação com Deus com relação a promessas é que Deus nunca nos conta o que nós vamos passar até chegar a viver a promessa. Porque se ele fizer isso na minha vida e se ele fizer isso na sua vida, você vai desistir de viver as promessas de Deus. Porque tudo no reino tem luta. Então o que Deus fez com José naquela época? Deus deu em sonho, começou a preparar o espírito de José, começou a mostrar a José o que ia acontecer lá na frente. Os irmãos já tiveram uma certa sabedoria, começaram a entender o sonho. O pai também teve uma certa sabedoria, começou a entender o sonho. Porque o erro de José ali foi ter contado esse sonho. Mas de qualquer forma, Deus ia caminhar José para viver a promessa. Só que Deus não contou para José o que ele ia passar até chegar a viver essa promessa. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi perseguido pelos irmãos, ele foi caluniado pelos irmãos, forjaram a morte dele. O pai, de uma certa forma, também sofreu com a situação, porque ele passou anos acreditando que José tinha sido morto por uma fera, né? Porque eles sujaram a túnica de José com o sangue de um animal e entregaram para o pai. Então houve uma série de coisas que foram acontecendo até José viver a promessa. José foi escravo, foi acusado de estupro. José passou humilhação, passou privações. Então ele passou por várias situações dolorosas, né? A decepção de perder, né, a família, de ver os irmãos agindo daquela forma. Então Deus faz a mesma coisa com a gente quando nós estamos no processo, caminhando para as promessas do Senhor. Deus não vai chegar para você e vai contar para você coisas que você vai passar durante o processo. Até você chegar na sua terra de Canaã, você conseguir tomar posse daquilo que é teu. Porque nós precisamos focar sempre em Cristo. Porque o plano espiritual maligno dos demônios vão fazer de tudo para que você não venha viver as promessas. E durante todo esse período, Deus sabe que eles vão arquitetar, que eles vão armar, eles vão levantar pessoas, eles vão levantar circunstâncias e situações para tirar você do foco. Então Deus sempre nos entrega o resultado final de tudo aquilo que Ele vai fazer. Mas Ele não conta na íntegra o processo que nós vamos passar para chegar lá. Porque se Ele contar, nós não vamos querer viver as promessas dEle. Nós vamos achar melhor continuar com a vidinha que a gente está. E Deus não tem isso para nós. Deus tem coisas maiores para nós. Deus quer que a gente cresça, que a gente avance. E não vai ser os demônios na minha história, na sua história, que vão impedir de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Porque os obstáculos vêm, as dificuldades vêm, as lutas vêm, mas Deus sempre nos dá escape e nos dá vitória diante de todas as circunstâncias. José passou por um processo árduo ali de mais de 10 anos naquela situação toda que ele estava. Ele viveu situações complicadas, mas preparou ele para algo maior. Essa provação que você está vivendo está fazendo você crescer.
está fazendo você evoluir, está fazendo você ter uma outra mentalidade, um outro caráter, visão diferente sobre a vida. Você está tendo valores diferentes sobre as coisas. Você está começando a ouvir a voz de Deus porque você está passando pela aprovação. Na hora que a gente está apurado na aprovação, a gente busca mais a presença do Senhor. Quando você não está vivendo situações apertadas, que você está vivendo situações largas, portas muito largas, você não se preocupa em buscar o Senhor. Então todo sofrimento tem coisas maiores por trás disso tudo. E nós não entendemos. Às vezes você acha que você está sendo punido. Às vezes você acha que Deus não se importa com você, porque você é falho, porque você peca. Deus considera você como filho, vai tratar você como filho, vai colocar você no colo como filho, Ele vai te corrigir, te exortar como filho, porque Ele quer o teu bem. Deus não vai te desamparar durante a prova, como Ele não desamparou José em momento algum. Teve momentos em que José questiona até o silêncio do Senhor, mas é no silêncio que Deus está trabalhando. Então nós precisamos sempre confiar no Senhor e passar pela aprovação, sabendo que no final vai ficar tudo bem. No final de tudo, tudo acabará do jeito que Deus determinou e nós vamos viver aquilo que Deus determinou para nós. Então nós precisamos ter essa consciência. Por que o processo, às vezes, eu não vou dizer nem traumático, porque Deus não deixa trauma durante o processo dele. É algo impressionante. Você pode ver que você vai ter muito mais, você tem trauma do que você viveu antes, do que fizeram com você, às vezes, do que lá para trás, quando você estava longe da presença de Deus, do que quando você pega e toma posse do teu milagre. Tudo aquilo que você viveu com Deus, por mais sofrido que seja, você tenha chorado demais, doeu demais o teu coração, você sofreu demais, você passou por decepções assim extremamente dolorosas, que talvez uma pessoa no teu lugar não suportaria o que você suportou, mas você vai ver que quando você está de posse do milagre, o processo que você passou com Deus não te deixa trauma. E dependendo da felicidade que você está lá na frente, de posse do teu milagre, você ainda tem coragem de falar ainda diante de várias pessoas, se voltar atrás, eu vivo tudo de novo que eu vivi, porque eu sei que o final é glorioso, porque você já está de posse dele, você já está vivendo esse final, você já está sentindo a sensação do que é a vitória, depois de tanta luta, depois de tanto choro. Agora, o que você passou lá para trás, quando você não tinha Deus, quando Satanás levantava pessoas para te atormentar e tirar você do foco, destruir a tua vida, aquilo lá te deixa sequelas. É a hora que Deus entra e começa a curar em nós as feridas, que foi o que ele fez com José no processo. José precisava aprender a perdoar os irmãos. José precisava de uma cura vinda de Deus, para que ele pudesse tomar posse daquele governo que Deus estava preparando para ele, daquela nova situação que estava por vir. Existiam vidas ali que iam depender de José. Deus dá a interpretação de sonhos para José. Deus capacita José ao ponto de armazenar a alimentação, porque iam ficar 7 anos ali de seca, 7 anos sem comida. Que foi essa situação toda que Deus montou, que forçou o pai e os irmãos a virem para o Egito para pedir mantimento, porque eles não tinham mais o que comer. E se depararam com José numa posição alta que eu acho que os irmãos nem acreditaram. Eu me colocando no lugar dos irmãos ali, eu ficaria com vergonha se eu tivesse realmente feito. Eu não conseguiria nem olhar para o rosto de José depois de tudo que foi feito ali. Porque realmente foi um absurdo que os irmãos fizeram, por inveja, por ciúme. Então, todas as vezes que você está passando por um processo, Deus não vai ficar falando para você minuciosamente o que você vai passar, porque senão você vai desistir no meio do caminho. E Deus quer que você prossiga. Então, esse processo que você está passando, que você está caminhando, que você está indo, que você não está entendendo, é para você comer do melhor dessa terra lá na frente. Você não vai morrer no meio do caminho, a não ser que você desista desse caminho. E Deus está mandando falar para você através da palavra, que Ele tem te sustentado nessa provação. Você está caminhando para o final dela. Você já está caminhando para você vir a receber o teu milagre. Então, todos os dias que nós caminhamos dentro dessa provação, que a gente não entende o que Deus está fazendo, nós estamos caminhando para a nossa vitória. Por isso que Deus não deixa a gente desistir. Porque todos os dias está somando um avanço a mais para que você tome posse do teu milagre. Aí você reclama porque está passando muito tempo, porque você está nesse processo há muito tempo, mas Deus precisa desse tempo com você, Deus precisa te amadurecer, você precisa se tornar mais forte, uma nova pessoa, você precisa crescer. Então o processo que Deus tem evolutivo na tua vida é esse aí. E na vida de cada um Ele trabalha de um jeito, porque Ele conhece os corações, ninguém é igual a ninguém. Você pode ver que a sua impressão digital não tem ninguém com uma impressão digital igual à sua. Deus é inteligente demais. O propósito que Deus tem é na tua vida.
Você tem a sua identidade com o Senhor e ninguém vai arrancar isso. A sua identidade não é igual à identidade do teu irmão. Teu irmão tem a identidade individual dele com Deus. E você tem a sua. E você precisa se achar no meio disso tudo. Então, esse processo que você passa da aprovação também é um autoconhecimento, porque você precisa se conhecer. Projetaram você de uma forma, você cresceu se projetando em outras pessoas e Deus não quer isso. Você tem a sua identidade com Deus e você tem que deixar Deus mostrar para você essa sua identidade. Então, Deus permite as provações da nossa vida para a gente descobrir quem nós somos em Cristo. Senão, a gente não descobre nunca. Às vezes, você é um pregador, um projeto maravilhoso nas mãos de Deus, uma arma contra o inferno, vai ser um grande pregador e pregadora, mas você não sabe disso até agora. Porque você não deu oportunidade para Deus, você não deixou Deus entrar, você não sabe, você se revolta diante das provações, você quer fugir do processo, porque, irmãos, todas as vezes que nós passamos por provação, existe um milagre por trás da provação. Você nunca vai viver um milagre de Deus deitado numa rede, tomando água de coco, sem fazer nada. Você tem que trabalhar. Você tem que orar, você tem que renunciar a você mesmo, para você viver as grandes coisas do Senhor. Como que você vai ser um projeto e como que você vai ser um modelo de Jesus Cristo se você não renuncia a você mesmo? Nós temos que nos renunciar para que Deus venha colocar aquilo que é dele dentro de nós e moldar o nosso caráter, moldar a nossa conduta, levar a gente para caminhos que ele quer que a gente vá, porque nós vamos frutificar nos caminhos de Deus. Nós não vamos viver as vaidades doidas do mundo, essas coisas banais, que as pessoas passam a vida inteira, a juventude dela inteira, buscando riqueza, buscando ascensão, buscando isso, buscando aplauso humano. Chega uma hora que fica velho, todo mundo esquece, nem lembra que essa pessoa existe. Aí quando morre, aparece na mídia por um tempo, porque morreu, né? Fez sucesso há uns anos atrás, mas na velhice ninguém já lembra mais. Já morre ali o que a pessoa fez. É um tempo, uma coisa, sabe, absurda. E é uma vida sem produção. Porque uma hora perde tudo, Satanás dá tudo, uma hora perde tudo, perde saúde, perde a beleza, perde as condições. Quantos artistas falidos a gente já não viu, né? Que passaram a vida inteira até se prostituindo para chegar a ter uma fama, ter algo na vida, e quando chega na velhice acaba sozinho, muitas vezes acaba sem patrimônio nenhum, acaba sem dinheiro nenhum. Ficam velhos porque a tendência nossa é envelhecer. Então a gente precisa, sabe, buscar ter uma vida. A gente só tem vida com Deus, irmãos. Deus prepara o nosso caminho para que a gente tenha uma vida produtiva, para que nós venhamos dar frutos, porque a nossa vida ela tem que ter propósito na vida do outro. Nós temos que ser alento na vida do outro, nós temos que ser sal na vida do outro. O que os irmãos de José fizeram? Fizeram uma coisa absurda, uma coisa assim bárbara, absurda. E no final das contas, como que esses irmãos acabaram? Ficaram lá com o pai, numa terra seca, não evoluíram, ficaram naquilo ali, naquela mesmice. Depois encontraram José, o irmão que eles apedrejaram, venderam, jogaram no fundo do poço, amaldiçoaram, numa ascensão que foi Deus que colocou. Só Deus poderia fazer aquilo. Então, às vezes você chega para você e fala assim, eu não sou nada. Mas você já percebeu que do nada Deus transforma em tudo? Então você está preocupado e preocupada à toa diante dessa situação que você está vivendo. Passe pelo processo. Todos os dias você está caminhando para o teu milagre. Deus está preparando você para coisas maiores lá na frente. Porque Deus precisa te estruturar. Você precisa ter estrutura em todas as áreas da tua vida para que você venha viver os milagres. E Deus vai te estruturar. Depois vão surgir outros problemas na tua vida. Você vai ter uma maturidade espiritual muito maior, uma fé muito mais firme em Cristo. E as coisas vão se tornar, não vou dizer assim mais fáceis, mas elas se tornam mais leves, porque você vai ter uma experiência muito maior com Deus agora, para você enfrentar essas situações lá na frente. E a área que você mais sofreu é a área que Deus mais vai usar para curar as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Então acalma o teu coração nesse momento, porque Deus está falando para você, você não está num processo em que você está esquecido aí. Não, Deus está caminhando você para o final, para o desfecho. Então você tem que acalmar. Todas as perseguições que você tem sofrido nesse cárcere que você está, nesse deserto, nesse vale, nesse poço que te colocaram, Deus fará justiça com os teus inimigos. E Deus manda falar para você através dessa palavra. Do mesmo jeito que ele fez justiça na vida de José naquela época com os irmãos e com o pai, Deus fará justiça com todos aqueles que estão te perseguindo, com todos aqueles que já te perseguiram, o mal que te fizeram. Nada disso vai prevalecer na tua vida.
O que Deus quer só é posicionamento teu. Que você acalme, que você não se desespere diante da situação, sabendo que Deus está no controle de tudo isso. José sabia que Deus estava controlando a vida dele naquela circunstância, irmãos. Ele exerceu a fé até o final. Ele sabia exatamente que Deus estava cuidando dele. E Deus manda falar para você, eu estou cuidando de você nessas circunstâncias. Nada está fora do meu controle. Você não sairá com danos nessa situação. Você sairá mais do que vencedor diante de todas as provações que você está passando. E tem coisas que Deus não está te revelando, não revelou, não contou, porque senão você vai desistir no meio do caminho. E Deus está falando para você, Ele vai te impulsionar, vai te dar vigor a partir de hoje, para que você continue caminhando, porque o teu milagre está mais próximo do que você possa imaginar. E você não vai desistir agora. E você vai agradecer a Deus por todos os processos que você tem passado. Porque através dos processos que você tem vivido, você tem amadurecido, você tem se tornado uma nova pessoa, você tem se transformado. E você está transformando as pessoas que estão ao seu redor. Você pode talvez não estar percebendo, mas você está transformando. Através da tua fé, através das tuas mudanças, você transforma quem está ao redor. Então deixa Deus continuar trabalhando na tua vida. Não é hora de você desistir no meio do caminho. Não é hora de você ficar questionando com Deus isso ou aquilo. Você tem que deixar Deus trabalhar. O processo é doloroso, tem coisa que Ele não vai te contar, Ele não vai. Porque senão você vai querer desistir. Mas você vai até o final, porque você já está caminhando todos os dias para tomar posse da tua vitória e dos teus milagres. Então toma posse dessa palavra. E persista como José persistiu. Não desista. Porque o nome de Deus será glorificado na tua história. A promessa está de pé. Ele só quer que você continue caminhando e olhando para o foco, para o alvo, que é Jesus Cristo. O nome de Deus vai ser glorificado na tua história, todos vão saber que Deus é na tua vida, Deus está trabalhando, Deus vai te dar a resposta de tudo que Ele está fazendo. E você vai agradecer a Deus no final, por ter passado por todo esse processo. Você vai ver que valeu a pena. Todos os dias que você orou, todos os jejuns que você fez, todas as renúncias que você fez para você ter Deus com você. Você vai ver que vai valer a pena. Deus vai honrar a tua fé, vai honrar a tua espera, vai honrar a sua fidelidade, vai honrar as tuas obras, Deus vai honrar tudo. Tá certo? Então, levanta a cabeça porque não é hora de desistir. Tá? Deus está preparando você para coisas novas, Deus está levando você para o teu milagre todos os dias e é hora de você persistir. Tá certo? Então, olha, levantem a cabeça. Irmãos, desistir... Geralmente são os covardes, muitas vezes, que desistem. E tem gente que desiste porque está cansado da luta, está cansado da espera, porque o fardo realmente é pesado. Mas busque no Senhor, porque Deus fala na palavra, que o fardo com Ele é leve. Às vezes, sabe o que falta? É você se posicionar e descansar em Deus, sabendo que Ele tem o controle de tudo. Na hora que você passa pelo processo, você pede socorro para o Senhor, fala, Senhor, me socorre. Usa essa palavra. Fala, Senhor, me socorre. Eu preciso que o Senhor chegue aqui. Às vezes eu estou apurada com uma situação, eu falei assim, Jesus, chega aqui agora. Me socorre desse negócio porque eu não estou aguentando mais. Porque as situações elas vão se repetindo muitas vezes, Satanás vai fazendo isso para a gente cansar, a gente achar que Deus não está com a gente. Mas busca o socorro no Senhor e deixa Deus agir. Você está caminhando para o teu milagre, a cada dia que passa você está mais próximo dele. Deus está mandando falar para você. Tem novidade chegando, tem situações que Deus está montando. E você precisa continuar no posicionamento, tá? E ninguém, nada do que fizeram, o que estão tentando atrapalhar você de caminhar para viver o milagre, Deus está falando para você. Ele esmaga se for necessário. Ele destrói quem está atravessando o teu caminho. Mas que você vai chegar no final, você vai chegar. Do mesmo jeito que José tomou posse dos milagres de Deus na vida dele, você também vai tomar. Não teve irmãos, não teve perseguição, não teve mulher de Faraó, não teve ninguém que impediu José de chegar onde Deus tinha para ele chegar. E você vai chegar lá, porque Deus vai colocar você lá, no trono. Deus vai colocar você lá com honra, e as pessoas vão saber que Deus é na tua vida. Toma posse dessa palavra no nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus te dê sabedoria, e que Deus te dê perseverança, paciência para você aguentar o processo. Levanta a tua cabeça que não tem nada perdido. Não deixe Satanás confundir os teus sentimentos e pensamentos, usando boca de pessoas até próximas de você. Repreende isso. Você já aguardou até agora, você vai aguardar assim, porque você está mais próximo do milagre do que você possa imaginar. Você vai ser um José nessa nova geração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.